Bom, para você que está acessando pela primeira vez, né, de repente você entrou aí numa fanpage qualquer aí do Facebook, ou te mandaram esse link, ou apareceu para você, né, na sua frente o link da Oficina da Palavra. Então nós estamos estudando aqui, eu, Davi e a comunidade Verdade e Graça, estamos estudando sobre o Evangelho de João. Sim. E como você pode observar aqui na legenda, ó, já estamos na aula 17. Se você chegou hoje, tem 17 vídeos para assistir, incluindo esse, para você seguir o nosso estudo. Então eu vou aproveitar para dizer o seguinte: curte o canal, dá o like, compartilha com as pessoas, porque tudo que acontece aqui na Verdade e Graça ou na Oficina da Palavra é gratuito, né, Davi? Não cobra nada, é tudo de graça. Isso. Tudo para você poder estudar. Fizemos um estudo longo sobre os capítulos 3, capítulo 4. Capítulo 4 a gente ficou um tempão conversando sobre ele, sobre a adoração, sobre a nova teologia, sobre a nova maneira de se pensar o culto, sobre o novo nascimento. E agora nós vamos entrar num texto de treta, num texto polêmico, que é o texto que fala da água que mexe sozinha, Davi. Eita, rapaz, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ler João, Davi. João, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. No princípio... 5. Opa! João 5, Davi. Tô lendo o João 1, pô, brincadeira, né? Que isso, Falha cara? nossa. Falha nossa, como diria o vídeo show. Vamos lá. João 5, a partir do 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Legal. Antes da gente começar a aula, Davi, eu quero fazer um comentário que é muito relevante e muito importante, que é o seguinte: cada vez que um vídeo desse nosso, uma aula sai na internet, num canal desse qualquer, sempre tem um release, né? Os releases, os comentários, os textos que vão junto com o vídeo, são para atiçar a sua curiosidade. Então, no vídeo de hoje, por exemplo, a pergunta é a seguinte: que mistério é esse que tinha na água? Era a corrente do rio? Era demônio? Era espírito? O rio é sagrado? Então fica a pergunta ali, para quê? Para que você fique curioso, assista o vídeo, leia o texto e possa refletir. Você acredita, Davi, que tem uma turma que nem vê o vídeo e só critica o release? É muito engraçado, eu fico vendo lá nos canais, né? Não concordo, eu concordo, não concordo, isso é um absurdo. Até de palhaço já me chamaram, isso é um palhaço. Ai, meu Deus do céu. Então eu quero dizer para você o seguinte, que está assistindo a aula com a gente: assista o vídeo e leia os textos antes de fazer comentários. Aprenda sobre o texto bíblico. É exatamente para isso que nós estamos trabalhando, para que você tenha a oportunidade de estudar sozinho a Bíblia em casa, né, orando e tudo mais. Agora, o que isso mostra para a gente, Davi? Que tem uma galera aí, homens e mulheres de todas as idades, que simplesmente
não quer aprender, só quer ensinar, se recusa a aprender. Já tem opinião pronta para tudo, né, cara? Olha que coisa. Sim, sim. Não E é? é aquele famoso ditado, né? A pessoa já define o livro pela capa, né? Não quer entrar e ver qual é o conteúdo, né? A gente fica fomentando a curiosidade realmente com os títulos, para que haja a curiosidade da pessoa entrar, né? E acessar o conteúdo. Então, assim, você que está acessando, está vendo aí apenas o título, larga de ser moleque e entra no vídeo. Exatamente, está aqui ó, o Júnior falando. A turma xinga lá o Idauro. Idauro Campos é um autor, um amigo nosso querido, tem um livro chamado Desigrejados. Eu É uma sei, obra, é muito uma bom. pesquisa que ele fez, um livro muito legal. Inclusive, lá no canal da Oficina da Palavra, a gente tem, nós temos lá 7 vídeos conversando, eu e o Idauro, sobre esse livro, né? E aí o Júnior está falando que ele posta lá e os caras já xingam ele sem sequer ter lido o livro. E, na verdade, esse fenômeno de criticar, questionar, sem ter assistido, é exatamente o que acontece nas igrejas. Né? Eu já estive numa outra época, quando eu andava muito em comunidades diferentes, você está falando e o cara lá de baixo, ou então lá do meio, já está te criticando. Por quê? Porque há uma dificuldade, há uma resistência ao aprendizado. É o mesmo fenômeno que acontece no seminário. Você tem 20 alunos, nada, você tem 20 professores, todo mundo está ali para ensinar, ninguém está ali para aprender nada. Então, a dica do dia é estude e até critique, mas de forma fundamentada, né, Davi? Sem viagem na Sim, maionese. sim. Bom, vamos começar o nosso estudo lembrando que nós estudamos. É bom a gente sempre É dar uma como, lembrada. como todo episódio atual de uma série, que ele começa assim, Opa, privilege, opa, opa. ou ele começa assim, anteriormente em. Então, Isso aí. anteriormente em EBQ, falamos sobre Isso. sinais e maravilhas não salvam. Isso aí. Sinais e maravilhas. Acabamos de estudar isso semana passada, retrasada, que os sinais e maravilhas não salvam. Se salvassem, se redimissem, se libertassem o homem, nenhum hebreu tinha morrido no deserto, né? Todos eles tinham entrado na terra prometida. Mas muitos experimentam os milagres e não têm o coração convertido. Isso é uma constatação bíblica. Continuando nesse mesmo raciocínio, né, o que a Bíblia vai dizer? Que os sinais não mudam o coração. E aí o inimigo entra e engana a pessoa. Né? O sinal não muda o coração e o inimigo ainda pode enganar o homem com todo o seu poder, com toda a sua força. Foi o que nós estudamos aqui nas últimas semanas. Sim. Os sinais não podem salvar, mas eles podem, por exemplo, quebrar a casca do desinteresse. Né? Ele chama a sua atenção, ele pode ajudar você a focar no evangelho e pode também abrir espaço, caminho para que Cristo seja reconhecido de alguma forma. Então, nesse sentido, os sinais são muito úteis. A gente até teve uma aula aqui, não sei se você lembra, Davi, onde a gente falou sobre esse tema, que os apóstolos oravam, pediam que Deus fizesse sinais para que os hebreus, os gregos e os homens de várias nações pudessem, através dos sinais, crer em Cristo. Eles Sim, sim. não queriam fomentar o milagre, mas queriam que Cristo fosse conhecido. Né? Lembra dessa aula? Lembro até que a gente leu o texto lá de Atos, onde eles pedem que o Senhor realizasse o milagre para confirmar a palavra de Cristo, né? Para que Cristo Isso. fosse relevante, fosse revelado ali a eles a partir do milagre. É verdade, rapaz, esse vídeo dos milagres deu confusão na internet, o que tem de gente ali nervoso, com raiva, dizendo que a aula tá errada. Ok, aí teve até uma certa pessoa, né, que escreveu o seguinte comentário: vocês ficam ensinando isso porque, na verdade, vocês não têm fé para que os milagres aconteçam, ele disse. Aí deu vontade de escrever assim: ó, então você vem aqui, né, ou vá lá e demonstre o seu poder para realizar os milagres, porque, na verdade, o que tem é muito blá blá blá, né, pouca Não, ação. e o engraçado, Leclerc, que a gente deixou bem claro durante toda a aula que nós não somos
cessacionistas, ou seja, Isso. nós não acreditamos que os dons e os milagres foram interrompidos lá na época dos apóstolos, lá na igreja do primeiro século. Não, nós acreditamos sim que no decorrer da história, Cristo foi realizando milagres, só que milagre, meu irmão, ele não está na televisão. O milagre, ele não está numa mega igreja onde todo mundo está ali com o holofote ligado para ver o milagre. Não, o milagre está numa casa, com uma família reunida, ou com alguns irmãos fiéis orando sobre um enfermo. O milagre acontece assim, né? Pois é, pois é. E a gente quer ver o milagre também queremos ver. Eu acho muito legal esse discurso, né? Vocês não acreditam? Acreditamos, né? Mas a gente não propaga. Então, quem propaga deveria realizar, né, os milagres. Verdade. Mas não realiza, né? Bom, uma questão muito evidente que a gente nunca deve esquecer é que a história do tanque de Betesda, que vai ser contada agora nesta aula, está dentro do Evangelho de João. E o Evangelho de João revela Cristo como Filho de Deus, como Deus encarnado. Jesus está sendo apresentado agora como uma coisa transcendente, sobrenatural, acima da capacidade humana, um poder incrível. Né? João está mostrando para ele que é um poder incrível, incrível, incrível. A Mônica falou aqui, ó, os milagres ainda acontecem. Claro que acontece, perfeitamente, Mônica. Isso, e a gente fica aqui esperando os depoimentos, porque o que a gente vê é muito marketing, né? Muito marketing, muita publicidade, muito vídeo. A gente quer ver mesmo o milagre verdadeiro acontecer entre nós, né? E João está dando essa ênfase, a ênfase de que Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado que está habitando ali. Portanto, marque isso aí na sua Bíblia, anote isso aí. Ó. O propósito do milagre, qualquer milagre, e no texto que a gente vai estudar agora, que é do tanque de Betesda, o propósito do milagre é revelar Jesus como o Cristo de Deus. Beleza? Não como é que eu poderia dizer? Recompensar o homem ou exaltar o poder místico, não. O propósito de todo milagre é revelar Cristo, o Cristo de Deus. Não é uma biografia do enfermo, né, Leclerc? É porque às vezes a gente pega a palavra de Deus e tenta criar representatividade, né? Então a gente lê os personagens ali e a gente tenta colocar eles como os principais, né? Mas na verdade eles são coadjuvantes. Exatamente. Cristo é ali o principal, né? Exatamente. O objetivo dos textos, principalmente o de João, que é o que a gente está estudando, é colocar Jesus no centro. Sim. Como o protagonista da história. Isso, essa é a palavra que tinha fugido. Protagonista. Isso, não como coadjuvante. O que está acontecendo? Lembrem-se sempre, quando você estuda a Bíblia, ao meditar sobre os textos, sobre as frases, sobre as afirmações, primeiro nós precisamos saber o que está acontecendo. Sim. Que história é essa? Em que lugar que ela ocorre? Quem são as pessoas envolvidas? Qual o objetivo do autor? Bom, então vamos para lá, para o mundo antigo, e vamos lembrar de João, capítulo 5, versículo 1. Bom, lê aí, João, lê aí para a gente de novo, Davi, o versículo 1. Sim, peraí. O primeiro, e Jesus vendo, perdão, esse é o 6, vamos lá, 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Beleza. Vamos falar das festas, né? Que o Evangelho de João vai retratar as três. Na história dos hebreus, no Antigo Testamento, há muitas festas. As festas, elas estão incluídas na lei de Moisés e tem um caráter muito pedagógico, né? A lei de Moisés ela pode ser dividida basicamente em 3 áreas, né? Ela tem lá uma área que é totalmente moral, você tem as leis morais de Moisés, você tem uma área que é civil, né? Uma área muito voltada para a questão social,
né, da construção da nação, e você tem uma área que é religiosa. A lei de Moisés você pode dividir nesses 3 olhares, né? O olhar civil, o olhar religioso e o olhar moral. E naquilo que diz respeito à religião, antes do judaísmo, né, quando era uma relação direta com Deus ali, através de Moisés, no tabernáculo, a lei, você tinha 3 celebrações, tem várias celebrações, né? Várias. Mas você tem 3 celebrações de forma muito específica que trazem um aprendizado, um acréscimo de entendimento pedagógico muito grande para o povo de Israel, para os hebreus. A primeira festa que tinha esse papel era a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, especificamente o dia da saída, né? O dia da morte dos primogênitos, quando o povo de Israel está reunido ali. Essa é a primeira festa. A segunda festa que eles celebravam era a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita ou das primícias, onde eles celebravam a bênção de Deus, né? Muito bacana, né? No primeiro momento, na Páscoa, eles celebram a libertação e o começo de um novo tempo. Num segundo momento, o Pentecostes, que é a prosperidade, né? A ação de Deus ali onde eles estão, as coisas estão funcionando, Deus está abençoando. E num terceiro momento, a festa dos tabernáculos, que vai ser descrita ali em João, capítulo 7. E o que era a festa dos tabernáculos? Era a ida do povo até o tabernáculo ou até o templo, e eles ficavam todos reunidos ali no lugar central da nação de Israel, todos em cabanas, por isso que é a festa dos tabernáculos, para se alegrar por tudo que Deus estava fazendo e por tudo que Deus ainda fará. O mais legal da festa dos tabernáculos é que ela tem um caráter messiânico e profético. Ela aponta para a promessa do Messias como aquele que trará a Israel a prosperidade definitiva, a bênção definitiva. E é muito legal essa festa. Lá em João 7, a gente vai chegar, prepare-se para isso, logo, logo, Jesus vai se levantar no dia da festa dos tabernáculos e vai se apresentar como o Messias prometido. É um momento épico, cara. É um momento, assim, incrível. Ele vai dizer, a partir de agora, se alguém tiver sede, seja quem for, venha a mim e beba, e eu lhe darei de graça da água da vida. É uma coisa épica que ele já tinha feito de forma particular com a mulher samaritana no capítulo 4 e no capítulo 7 ele vai fazer publicamente. Então, o que acontece nesses dias de festa? Uma multidão se reúne em Israel, certo? Muita gente vindo de todo lugar para celebrar. Agora você imagina, soma-se a essa aglomeração, ninguém usando máscara, ninguém usando álcool gel, soma-se a essa aglomeração que era comum, a presença de Jesus com todos os seus discípulos atrás dele. Imagina a confusão que isso vai dar, Davi. É o que você falou aí anteriormente, uma cena épica, né? É uma cena épica. Jesus está ali no meio das pessoas, né? Ele está começando a gerar ódio. Por que ele está começando a gerar ódio? Porque quem está estudando com a gente sabe que desde o capítulo 2 de João, Jesus vem desconstruindo a religião vigente e vem propondo uma nova teologia, uma nova relação com Deus. Jesus está ali como um homem encarnado, Deus encarnado, né? Homem Deus, para cumprir o que está escrito em Deuteronômio 16:16, que é o quê? Participar das festas. É um mandamento, ele está ali para isso. E está ali para participar das festas junto com seus irmãos. Só que ele, além dos seguidores que o amam, ou dos seguidores que querem se beneficiar dele, também agora está arrastando uma quantidade enorme de seguidores que estão com ódio dele, que ele morra. É isso mesmo, Legal. Não é? Por que eles querem que ele morra? Porque Jesus é um problemão, né, Davi? Sim. Os religiosos já haviam se perpetuado no poder, né? Que criou-se ali aquela
aquela religião difícil de acesso para as pessoas mais humildes ou com algum tipo de dificuldade de saúde, mulheres, crianças, né? E Jesus vem mostrando esse evangelho simples que quebra todo esse paradigma religioso que eles ensinavam, né? Pois é. E aí, o tanque de Betesda é um contraste no mundo da religiosidade, né, cara? Sim. É igual Barra e Baixada. São Conrado e Rocinha. É um lugar de contrastes. A gente podia botar essa faixa lá na Verdade e Graça, né? O lugar de contraste. É um lugar de contraste, né? Porque o povo de Israel está reunido para uma grande celebração, é um tempo de alegria, tempo de prosperidade, tempo de esperança, de expectativa, e aí João faz um recorte para dizer o seguinte, que havia um lugar bem ali, no meio daquela festa, onde uma multidão de gente doente, deprimida, sem esperança, sem alegria, jazia. Quer dizer, a religião ela é vazia de sentido, né? Ela propõe uma utopia. As pessoas continuam morrendo e ninguém está nem aí para isso, né, cara? Sim. É porque é o que você falou em relação ao contraste, né? De um lado, uma festa bombando, né? E do outro, pessoas enfermas e doentes abandonadas, né? Precisando ali do apoio dos religiosos, até mesmo dos governantes ali da época, mas infelizmente os olhares, né, estavam todos para a festa e um encontro foi marcado entre Jesus e uma pessoa ali naquele tanque, né, Leclerc? Verdade. Agora você vê, isso lembra ou não lembra as nossas igrejas e comunidades de fé? Um contraste entre o que é dito no púlpito e o que é vivido na realidade, né? Um contraste entre a narrativa e a vida cotidiana das pessoas. Um contraste entre a riqueza dos templos, a riqueza dos líderes e a pobreza das pessoas que não têm onde morar, né, que precisam de remédio, que precisam de trabalho. É um grande contraste, né, cara? Impressionante. Impressionante como esse assunto vai se repetindo, né, cara? O tempo todo. E Jesus, que é o centro, que deveria ser o centro, que é o Messias, Israel está ali numa festa para celebrar a esperança do Messias, mas ele, como Messias, andando no meio da multidão, não é reconhecido pela liderança religiosa, pelo contrário, é perseguido por ela. Sim. E esse mesmo contraste ocorre hoje em muitas dessas igrejas que nós conhecemos, né, onde Jesus sequer é citado, onde Jesus é só um pretexto, né? Onde Jesus é um mero detalhe. É um mero detalhe de uma proposta muito maluca, né? Muito maluca. Betesda é um tanque, na verdade, ali naquela região, naquele lugar, você tinha vários tanques, vários locais onde havia água, onde havia escoamento de água, reservatórios de água, e a palavra Betesda, ela ressalta ainda mais esse contraste, porque significa casa de misericórdia. Olha que coisa interessante, né? É na casa de misericórdia, é no lugar da misericórdia que não há misericórdia. Perto da porta das ovelhas, né? Não tem misericórdia nenhuma, né? Não tem nada, né? Isso é muito engraçado, né, cara? Você vê que Jesus andava na rua, aí tá lá o camarada gritando, Jesus! Aí os discípulos, cala a boca, não incomode o mestre. As crianças se aproximam, né? Tira essas crianças daqui, não incomodem o mestre. A mulher do fluxo de sangue, aquela história incrível, belíssima, ela estava com medo de se aproximar de Jesus. Existe uma proteção, né? Uma blindagem que se faz a Jesus o tempo todo. Por quê? Porque na cabeça dos discípulos e dos religiosos, Jesus pertence exclusivamente a eles. Acontece também nas igrejas. Eu me lembro de um caos, vou contar um caos aqui. Conta aí. Eu me lembro de um caos de um grupo de pessoas
que fez uma reunião de oração Uhum. em casa. E a liderança da igreja, de onde eles eram, reclamou que eles estavam se reunindo. Como assim vocês se reúnem para orar sem a nossa autorização? Já passei por isso. Não está na nossa agenda. Quer dizer, até para orar, os caras estão orando. Orar não é uma coisa assim comum, né? A gente faz um monte de coisa. Os caras se reuniram para orar, mas a liderança entende que não pode. Não, só se a gente disser que pode. Olha que loucura, cara. Já passou por isso, Davi? Passei. Na verdade, eu e alguns amigos e meus irmãos frequentávamos uma igreja neopentecostal que pouco se falava sobre Apocalipse. E como todo cristão, né, quer aprender sobre Apocalipse, então a gente formou como se fosse um pequeno grupo, né, só para estudar Apocalipse. E assim, não havia pretensão nenhuma sobre aquele grupo de estudo. Só que isso chegou para a liderança como se a gente estivesse faccionando a igreja, entendeu? Então, assim, é o que você falou em relação à religiosidade, né? As pessoas acham que o poder da palavra ou o que está sendo dito em relação à religião tem que estar vindo apenas daqueles líderes seletos, quando todos podem ter o acesso à palavra de Deus, né? Jesus, quando ele entra nesses lugares, ele está levando o evangelho de Cristo a quem não tem acesso. Né? Não tinha ninguém lá no tanque de Betesda falando da palavra de Deus, ensinando, né? Não tinha. Nada, não tinha nada. Agora você imagina quantos foram calados, né, pelos sacerdotes, quantos foram eliminados, né? Não pode, só pode se a gente deixar. Só pode se a gente deixar. Tem uma cena no Antigo Testamento muito legal, onde Josué vai reclamar com Moisés. Moisés, tem várias pessoas aí no meio da tribo, lá no meio do grupo, no meio da turma, profetizando, adorando. Como é que pode? Moisés responde aqui, eu queria que todos, eu gostaria que todos estivessem na mesma vibe, no mesmo clima, na mesma busca, na mesma adoração. Então, esse é um comportamento comum no ser humano, que é o comportamento do controle, né? Tem até a centralizador, aqui, né? Exatamente, centralização do poder. E aí Jesus, cara, Jesus é imparável. Jesus não pertence ao judaísmo, não pertence aos hebreus, não pertence às igrejas evangélicas, Jesus não pertence às confissões de fé, não pertence às lideranças. Ele não está preso, porque provavelmente essas festas, todas elas têm um roteiro, né? Aqui, sim, agora. Só que Jesus quebra o roteiro, sai de onde está a multidão e vai a outro lugar onde há uma outra multidão. E eu vou agora fazer igual o pregador, Davi, vou dizer, aí na sua comunidade, na sua igreja, há uma multidão que você não enxerga. Há uma multidão que você não enxerga. Tem um grupo aí doente, enfermo, precisando de ajuda, mas que a gente não enxerga. Mas Jesus enxerga. Sim. Jesus sabe quem eles são. Se depender da igreja, muitas vezes da comunidade, da liderança, de nós mesmos, isso passa desapercebido. E é bom você tocar nisso, Leclerc, porque assim, muitos irmãos também, por conta da experiência de igrejas centralizadoras, chegam até a liderança e falam, fulano de tal precisa ser visitado, fulano de tal precisa receber oração. Você ligou para fulano de tal? Quando, na verdade, o trabalho da comunidade é suportar-vos uns aos outros. Então, assim, claro, a liderança tem que fazer o seu papel, sim, mas se a informação chegou até você, essa pessoa não precisa de um mediador. Você pode ser o canal de Deus para essa pessoa. E você agora me lembrou de uma outra coisa, né? De quantos irmãos, às vezes, que pedem ajuda, que pedem oração, que abrem o coração e são criticados, né? Eu estou passando por um momento de vida, estou vivendo depressão. Que isso, irmão? Crente não tem depressão. Crente passa pela prova cantando. Passa, que eu quero ver, né? Cantando. Mas Jesus rompe com isso. O João está mostrando isso, né? Como Jesus veio para romper com esse ciclo
né, com essa rotina viciada da religiosidade. Verdade. Aqui tem uma imagem aqui que eu quero mostrar para a turma que está nos assistindo, lá, que mostra bem como eram as localizações, e como você pode ver aí na imagem, o templo, tá vendo? O templo, a fortaleza, os lugares onde as festas aconteciam são bem perto do tanque de Bethesda. Do lado do tanque de Bethesda. Ele não fica num lugar muito longe. A Fabiane botou aqui, ó. Quero ver passar cantando. Eu também, Fabiane. Quero ver. Em vez de murmurar, canta. Para você que não está enxergando aí, o tanque de Bethesda está do lado direito aí do seu vídeo, com esses dois quadradinhos pretos. Isso, exatamente. Ela é perto, né? Esse que a gente está tentando dizer. A religião que não tem Cristo no centro, todas essas igrejas, essas comunidades, onde a Bíblia não é pregada no centro, o que acontece? Você começa a ter um distanciamento das pessoas e a gente vai entrando meio que num transe. Verdade. Né? Mas Jesus não. O que João quer destacar? O que o evangelista quer destacar para nós desse texto? Olha só que coisa incrível. Tem um enfermo lá, naquele estado, há cerca de 38 anos, largado ali. E nenhum religioso, nenhum líder, ninguém fez absolutamente nada. Ele está ali largado. Porque se a gente olhasse o contexto do que está acontecendo ali, Leclerc, é o que a gente está falando em relação à dicotomia, a separação do religioso com aquele que está necessitado, né? Então, assim, há 38 anos aquele homem está ali e ele diz bem, não há um homem que me leve ali para o agitar das águas, né? Então, assim, é uma multidão ali, é uma multidão, cara, assim, ninguém tá vendo esse negócio, ninguém tá vendo que tem uma multidão adoecida, né, precisando de socorro, precisando de ajuda. Isso, Davi, essa reflexão do texto serve para as igrejas, serve para mim, serve para você, serve também para essa galera que critica, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma turma que é manipuladora e não está nem aí, a gente tem uma outra turma que está criticando o sistema o tempo todo e também não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Você tem a galera que manipula, né? Que controla e que se alimenta dessa doença, mas você tem uma galera que não está fazendo, só critica. Porque as igrejas não fazem nada, porque as igrejas não sei o quê, mas também não faz nada. Não faz nada. É o farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um por si. Cada um por si. E o texto, ele é assustador. Como é que pode essa coisa toda acontecer debaixo dos nossos olhos, né? Quantos amigos nós temos, Davi, eu e você, que adoeceram, né? Que fracassaram, que tombaram, e isso aconteceu debaixo dos nossos olhos, né, cara? Verdade. E a gente não conseguiu ver, porque a gente estava tão envolvido nos ensaios, nos grupos, nos projetos, nas obras, né? Obra, então, uma coisa louca. A gente estava tão envolvido nisso tudo que não viu. Ainda bem que a religião cristã não é o templo. A religião cristã é Cristo. E Cristo viu. E o apóstolo João, né, ao escrever a sua obra, o autor do livro, ele faz um contraste muito legal, né, entre o texto de João 5, 3 e 4, onde mostra lá o enfermo e a multidão de enfermos, e o texto de João 9, onde tem o cego de nascença que clama por ajuda ao Criador e o Criador vai direto na direção dele. Né? Enquanto a turma está presa na religião, ela fica ali escravizada no seu tempo. Escravizada no seu tempo. Eu vou ler de novo esse texto, que é um texto muito legal, João 5, versículos 3 e 4. Ali no tanque costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Quer dizer, aquele movimento era comum, aquela situação era comum, muito comum. Então, é isso. O que a igreja faz muitas vezes? Diz para você que a solução é a campanha, é o projeto, é o culto,
é oferta, é isso, é aquilo, e está todo mundo manco, paralítico, em torno de um tanque desse, esperando alguma coisa acontecer, quando nós, na verdade, deveríamos falar diretamente com Jesus. Verdade. Diretamente com o Senhor, mas não é isso que acontece, né? Então, esse contraste é muito legal no texto, cara, é muito bacana. Ele faz a gente pensar, né, aquilo que você falou, porque em algum momento todos nós estamos deixando passar algum enfermo, né, alguém com uma dificuldade já há bastante tempo, porque aquela pessoa às vezes está esperando, né, alguém que a coloque nessa situação, né, alguém que tire ela dessa situação, e a gente está na festa, né? Oh, glória a Deus, que festa maravilhosa. Né? Portanto, vamos pegar o gancho agora do seu comentário que você fez agora. Qual é a ênfase do Evangelho de João? Primeira ênfase que ele dá é como Jesus rompe com esse processo viciado. Segunda ênfase que ele dá está no enfermo, no homem, no estado de miséria. Legal no texto, né? Olha, vamos prestar atenção na ênfase do autor. Existe uma religião que é inútil. Existe um Deus que está perto. Mesmo assim, o homem continua em estado de miséria. Olha que coisa legal, né? A religião é inútil porque ela não aponta para Cristo. Cristo está ali, mas o homem continua em estado de miséria. Aí, no texto, o que é legal no texto é essa descoberta que a gente vê nas frases, né? Qual a razão que levava os caras para o tanque de Betesda? Por que eles iam para lá? O que atrai? Fala. É bom fazer o recorte, né? Que Tiago fala lá em Tiago capítulo 1, 27, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades. Né? Então, às vezes, a gente está preocupado com a liturgia, está preocupado com os apetrechos, com as festas, né? Quando, na verdade, o cuidado com o necessitado, né, é o olhar, né, de Deus. É urgente. É urgente, isso aí, perdeu. Há uma fome, né? Há uma fome. Isso. Há uma sede, né? Tem pessoas perto de nós com fome de amizade, de cuidado, de carinho, há uma sede. E vou te falar mais, Davi. Há um grupo de pessoas, de líderes, da mesma forma como perseguia Jesus, persegue os que estão trabalhando. Persegue os que estão ensinando. Persegue os que estão cuidando. Os que estão trabalhando, cuidando, se matando, às vezes enfrentando dificuldades, doenças, perigos, são massacrados, caluniados, perseguidos, humilhados. Por quê? Porque eles estão ali fazendo o que o Tiago está dizendo, trabalhando, se dedicando para cuidar das pessoas ao redor. Mas essa turma não tem importância. E aí essa multidão era levada, era atraída ao tanque de Betesda para quê? Para ver se resolvia os seus problemas. Já que a religião não resolve, e já que a gente não consegue encontrar o Messias, vamos aonde a gente resolve o problema. Lembra da mulher samaritana? Onde eu devo ir? Onde eu devo ir? Em qual monte eu devo ir? Há uma fome, né, cara? Há uma necessidade por respostas, por ajuda, por socorro. E se o socorro está no tanque de Betesda, então a gente vai. É por isso, Davi, por causa desta análise que a gente está fazendo, que dá para entender por que tem essa multidão de igrejas, de comunidade, de todos os tipos, lideranças loucas. Essa semana a gente viu uns vídeos aí, né? Cada liderança, uma mais maluca do que a outra. A gente fica se perguntando como é que pode ter gente que vai atrás desses caras. Bom, tá explicado, porque há uma fome, há uma sede, há necessidade. Então o neguinho vai onde tem alguma coisa. Onde tem um movimento aí, uma possibilidade? É no tanque de Betesda. Então eles foram até lá. Agora, em momento nenhum no texto, João vai dizer que o tanque é milagroso. A ênfase do texto não está na mágica do tanque, mas está nos três aspectos que nós abordamos aqui: religião vazia,
proximidade do Messias e miséria humana. E ainda hoje é assim, né, cara? Jesus está aqui, nesse momento, mas a religião continua vazia e o homem continua em miséria. É porque se você está numa comunidade onde os caras te prometem dinheiro, riqueza, milagre, isso, aquilo, é miséria humana, né? Os caras estão vivendo da miséria humana. Parece até Mega Sena, né? Joga na Mega Sena. Agora, a pergunta que não quer calar, Davi. O que acontecia no tanque? Rapaz. Lê o texto aí de novo. Lê o versículo 4. É João 5, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que história cabulosa, hein, Davi? Que anjo é esse? Por que Jesus não fala dele? Pô, será que esse anjo não está alinhado com o Senhor que está ali, pô? Por que só cura um? Cadê o cara que foi curado? Os caras. As caras, onde estão? Parece até uma lenda urbana, né, Leclerc? Tá todo mundo ali reunido, né? E fiquei sabendo que fulano de tal conseguiu ser curado na hora que a água foi agitada. Aí já cria-se toda uma fábula, né? Uma história, Toda vez que eu vejo esse texto, eu lembro de Constantine, lá do anjo dentro da piscina. Ah, sim, sim. Gabriel, anjo Gabriel. E o tanque aí, uma foto do tanque que nós tiramos, né? Nós estávamos orando, né, Davi? Pedindo a Deus uma revelação e Deus mandou a foto. Revelada. Rapaz, você sabe que alguns anos atrás tinha uns camaradas aí que iam nas igrejas vendendo foto do arrebatamento. Jura, Leclerc? Não juro não, mas eles vendiam foto do arrebatamento. Eu vi, ó, ninguém me contou não, eu vi o camarada dizendo na igreja que abriu a Bíblia, tirou uma foto da Bíblia e saiu a revelação do arrebatamento. Ai, Jesus, Maria José. Pô, é uma parada, assim, tecnológica, né, cara? A Bíblia já é impressora do futuro, 3D, né? 3D, imprime 3D, a imagem do futuro. O cara, diretamente da nuvem, né? Do cloud. Tá aí Jesus no tanque de Betesda, né? Você vê que é uma representação gráfica do que provavelmente aconteceu. Sim. Os caras dentro da água, a festa comendo lá e Jesus no meio dessa galera. Imagina o cheiro, cara, né? A atmosfera. Sim, sim. Então você que está assistindo a nossa aula aqui, né? Quantas vezes você pensou que Cristo tem os seus super escolhidos e que ele não se importa com você, né? Que a sua situação é de miséria momentânea afasta você de Deus. Como? Ninguém pode afastar nada de Deus, porque Deus está em todo lugar. Cristo vai até o homem lá, que está enfermo. E aí, por que esse homem e não o outro, né, Davi? Por que a história retrata esse homem e não o outro? Quantos caras tinham no tanque? Por que esse cara é o escolhido? Quem é ele? Qual o nome dele? Onde ele vive? Do que se alimenta? Como se reproduz? No Globo Repórter. Na verdade, tanto faz quem era, porque a história não é sobre ele, nem sobre eles. Verdade. Ele é só um representante de uma multidão que vive em total miséria e está ali experimentando um drama na sua caminhada. Né? Alguns autores dizem que era uma corrente aquática, uma corrente ali, daqueles dutos, e que a corrente, quando vinha, agitava a água. E aí os caras em miséria, né? Sim, acreditavam em tudo, né? Acreditam em qualquer coisa. Assim como você que está assistindo o vídeo, no momento de fragilidade emocional, acredita em qualquer coisa que a liderança disser, qualquer coisa. As coisas mais absurdas, né? As pessoas acreditam. Sim.
Coisa de doido, né, cara? Coisa de doido. Rapaz, cada história que a gente ouve. Alguns autores acham isso. Outros autores dizem que os hebreus acreditavam em espíritos. E acreditavam que os espíritos moravam em casas, em lugares. Aí já parece mais aqueles filmes de terror, né? Cemitério maldito, né? Árvore, ó, tem espírito na árvore, espírito no rio, espírito na montanha. Então, essas crenças místicas misturadas, né, tem um sincretismo. E muitos autores entendem que o povo acreditava nisso também. E tem uma coisa que eu acho mais interessante ainda. Outros autores, outros escritores, acham que naquele tempo se dava uma importância muito grande a rios e água. Água. Daí vem a questão da água da vida, né? Os rios tinham um caráter muito sagrado, né? O rio Nilo para os egípcios era sagrado, né? O Rio Jordão, os mares. Muita gente na antiguidade entendia que as águas tinham energia, tinham poder. Isso é antigo, muitas civilizações pensam Sim. dessa forma. Então os caras ficavam ali. Pensam também que os elementos são deuses, né? Então Isso. a água é a representação de um deus, né? A gente encontra isso na literatura, não tem a ver só com a Bíblia, não tem a ver só com a religião, tem a ver com as civilizações, né? A gente encontra isso na literatura. Hesíodo, por exemplo, que é um poeta grego, ele dizia que quando o homem está para cruzar o rio, deveria lavar as mãos, porque o rio é sagrado. Então, se você entrar, por exemplo, no rio com as mãos sujas, você vai provocar a ira dos deuses. Olha só como é que ele imaginava. A gente também tem um caso literário, né, de um general romano, que é Lúculo. Conta-se nas histórias romanas, nas odes romanas, que ele ofereceu um touro ao rio, fez um sacrifício antes de atravessar o rio para aplacar a ira dos deuses. Então, para muitos hebreus, gregos, romanos e muitos cidadãos das antigas civilizações, as águas eram sagradas. E para muitos crentes também, né, cara? Tem gente que acha que a água do batismo é sagrada. Sim, verdade. Não é verdade? Sim. Que tem essa coisa da água ungida, né? Da água em cima da televisão, do líquido, da energia, do poder. A religião, ela cega o homem, né, Davi? E aí fica a pergunta: o texto é sobre Cristo. O que está rolando? Está rolando festa. Coro está comendo. E aí a festa faz o quê? Ela deixa as pessoas meio cegas, meio desnorteadas. Sim. Mesmo assim, durante a festa, continua a miséria humana, continua a pobreza, continua as pessoas sofrendo. E Jesus, que é o verdadeiro Deus, vai na direção delas. E aí João diz que num desses ajuntamentos, uma multidão se reunia no tanque por entender que aquelas águas ali geravam um milagre quando de tempo em tempo aparecia um anjo. Então a pergunta para nós hoje é a seguinte, Davi: isso é o quê? Isso é um mito? É uma lenda? É um folclore? É uma história verídica? É um mistério não explicado? O texto está aí, né, cara? Por que João faz essa citação e não explica? Por que Jesus não explica? Por que você, Davi, não explica esse troço? Por que ninguém explica? Boa noite, Suelen. Por que ninguém explica se está ali o texto? Não é esquisito? Muito. Não está fora de sintonia? Não parece um troço meio paralelo? E muita gente que lê o texto fica fixado nesse mistério. Fica calma. É mistério.
Fica fixado nesse mistério do agitar das águas, né? Quando que a gente, é como o que a gente está conversando aqui, né? O evangelista João, ele está enfatizando Cristo de Deus, né? Cristo, o Deus encarnado. Né? E a pessoa fica ali, pô, mas como é que aconteceu o agitar dessas águas? Poxa, mas como é que... E então, aí, Lecan, explica aí. De novo, vamos montar a cena, né? Vamos montar a cena. Você tem o Deus eterno encarnado, que é Jesus, no meio da multidão, todo um sistema religioso que é incapaz de perceber a presença de Jesus. Jesus está ali, mas o sistema religioso rejeita ele. A festa está comendo, né? A festa, a combinação, né? O combo. Olha o combo, Davi. Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. O combo de festas aponta para quê? Para a graça, para a providência e para a vinda do Messias. O povo está celebrando algo que vai acontecer, mas que na verdade já aconteceu. Olha que coisa louca. Enquanto o povo celebra algo que vai acontecer, na verdade já aconteceu. E enquanto a multidão segue dispersa, perdida, o Messias, que já está ali, anda no meio dos doentes, dos enfermos, que não recebem suporte, que não recebem apoio. É como a mulher samaritana, é como o endemoniado Gezareno, é como o homem ferido na parábola do samaritano, né? Todos esses caras são pessoas carentes de Deus, como Zaqueu, como o publicano na parábola da oração do publicano, como o homem na cruz. Todos eles precisam de Deus, mas a religião de Deus não apresenta Deus. E aí a multidão que precisa de Deus e não recebe a ajuda da religião de Deus vai atrás de uma manifestação divina onde existe. Enquanto o couro come no templo, a multidão está ali no tanque. Nas versões mais antigas diz que a multidão jazia, né? É como se ela tivesse sepultada ali, morta, sem esperança, esperando sempre alguma coisa acontecer. Ali, né? Sempre esteve ali e ninguém percebeu. E João faz o registro, mas não explica. E Jesus aparece, mas não explica. E o Davi está aqui e não explica. E o Leclerc está aqui também e não explica. Não, mas eu vou explicar. Quando? Eu vou explicar. A pergunta é essa, cara. Ó. O que acontecia nesse tanque? Eu vou explicar. Mas semana que vem. Para quem tiver disposição. E aí eu digo para você que está nos assistindo, leia o texto com calma. Sim. Medite nas escrituras. Olhe as referências do texto. Assista esse vídeo novamente. Pense nos pontos. Leia os versículos. Faça perguntas. E ore, diga, Senhor, me ajude a entender a tua palavra. A tua palavra é luz. É luz. Verdade. Ainda existem também, Davi, que nós nem citamos aqui, aqueles caras, né, eles e elas que vão dizer que esse texto não existe. Que esse texto foi acrescentado. Sim. Que esse texto foi inventado. Que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso aí é uma alegoria. Isso é uma alegoria, isso é uma fábula. É um mito. E aí, em vez de ajudar a esclarecer a Escritura, ficam ainda colocando mais minhoca, grilo, na cabeça dos irmãos. Então eu convido você que está nos assistindo a estar conosco no próximo encontro, na próxima aula da EBQ, para descobrir o que acontecia nesse tanque, por que Jesus está ali e qual o grande e incrível desdobramento dessa história. Porque essa história tem desdobramento à beça, cara. Tem desdobramento à beça.